Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de Juízes, no capítulo 16, do verso 23 ao 31. Nós dividimos este capítulo por ter muitas preciosidades, aprendizados aqui para a nossa vida. Antes de entrar no verso 23, que vai ser sobre a morte de Sansão, o versículo 21 diz assim: os filisteus o pegaram e furaram seus olhos. Esse furar os seus olhos foi literal mesmo, foram vazados os seus olhos. Sansão ficou cego. Só que antes que ele tivesse essa cegueira física, ele já demonstrava uma cegueira pelas coisas de Deus, uma cegueira espiritual, uma ignorância espiritual que o levou a praticar tantas coisas erradas. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho, um serviço aqui de animal. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Essa expressão, ela diz muito aos nossos corações. Por quê? Uma pessoa, ela pode cair no pecado, pode ceder à tentação, mas ela não precisa continuar naquele pecado e naquela tentação. Ela pode sair dali, ela pode começar de novo, pedir perdão a Deus por aquele pecado, por ceder àquela tentação e voltar para Deus novamente. E voltar a buscar as coisas do Senhor. E ser lavado e começar o relacionamento com o Senhor novamente. Isso é o cabelo crescendo novamente. O que era voto para Sansão, voto nazireu, o cabelo tinha que ser grande, era a parte do voto, era a aliança de Sansão para com Deus, e foi cortado, foi permitido ser cortado, foi entregue para ser cortado. Mas a gente vê essa expressão. O cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Veja bem, daquele homem soberbo, arrogante, egoísta, tem que colocar egoísta, porque ele sempre visando o seu próprio interesse. Agora ele tinha os olhos vazados, ele não podia mais enxergar, nem desejar mais nada, nem o que fosse saudável e muito menos o que fosse pecado. Agora ali humilhado pelos seus inimigos, porque é isso que o inimigo faz. Ele traz ali a tentação, ele faz a oferta, ele deixa tudo lindo e maravilhoso, a pessoa cai no pecado e depois ele expõe a pessoa à vergonha. Nunca vale a pena. Sansão ali agora num calabouço, preso a correntes, servindo como um animal ali naquela roda para amassar o barro, e como um bobo da corte, como um troféu. Mas era o lugar que Sansão tinha que estar, para que ele pudesse agora
se humilhar perante a presença do Senhor, perante ao Deus Todo-Poderoso, reconhecer que ele estava errado e começar agora a permitir que a obra do Senhor fosse feita na vida dele, no coração dele, e o cabelo dele crescia de novo. Quem está no pecado pode voltar, pode ser limpo, pode permitir que o Espírito Santo opere na vida dessa pessoa de novo. Existe um termo usado que é esse: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Sinto em informar que não é versículo bíblico, que é um dito popular. Mesmo nós temos vários versículos que nós podemos entender sobre essa questão, que Deus quer o homem caído de pé, né? Que Deus é que levanta o homem, nós não temos dúvida nenhuma sobre isso, mas é um dito popular que nós não podemos acreditar, né? E procurar na Bíblia, porque nós não vamos encontrar. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom. Eles cantavam: o nosso deus Dagom entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Mentira! Mentira! Foi Dagom coisa nenhuma. Foi a falta de vigilância de Sansão. Foi o fato de Sansão quebrar o voto com o Senhor. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao seu Deus Dagom. Assim, o nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía a nossa terra e matava muitos dos nossos. De novo, não foi Dagom coisa nenhuma. Foi a própria falta de vigilância de Sansão que o deixou nessa situação. E no meio daquela alegria disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e divertiram-se às custas dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiasse pela mão. Deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Aqui nós vemos uma atitude de humildade de Sansão. Ele pede um menino para pegar ele pela mão e mostrar onde estavam as colunas. Aquele homem que era cheio de si, que era cheio de arrogância, agora o cabelo crescia e agora ele estava numa posição de humildade. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo às custas dele. Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que me lembres de mim. Por favor, dai-me força, só mais essa vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo. Com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o peso contra elas e gritou: que eu morra, que os filisteus também morram. Em seguida deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores, os 5 governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Sansão nasceu para triunfar. Esse não era o plano de Deus. Ele triunfou em morte. Nessa festa, nesse templo, havia 5 dos governadores filisteus, os 5 governadores. E nós sabemos que quer acabar com um povo, quer acabar com o inimigo, acabe com o seu governante e o povo dispersa, fica perdido. Aqui, Sansão foi muito estratégico. Ele aproveitou essa festa, ele aproveitou que o povo estava dando honra para um falso Deus. E ele então pede ajuda a um menino,
várias colunas que sustentam aquele templo, e ele ora a Deus, e ele pede a Deus, mais uma vez, Senhor, me dê força, para que eu possa me vingar dos meus inimigos, dos inimigos de Israel. E Sansão, então, com toda a força, ele joga as colunas no chão e cai o templo, e cai Dagom, e cai os 5 governantes dos filisteus, e a palavra de Deus termina dizendo que ele matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida. Como eu disse, o propósito de Deus para Sansão certamente não era esse. Sansão aqui nós podemos... fala que ele governou 20 anos, não fala com quantos anos ele começou a governar, mas morreu jovem. Morreu muito jovem. Os planos de Deus não era esse para Sansão. É que ele governasse o seu povo, é que ele levasse o seu povo, o povo de Deus, o povo de Israel, a temer o Senhor. É que ensinasse o povo, fizesse o povo lembrar das leis do Senhor. Em momento algum, nós vimos nada dessas atitudes de Sansão em relação ao povo. Ele lutou uma luta sozinho, ele podia ter lutado, mas podia ter tido um exército. Ele deixou que os seus olhos, a concupiscência através dos seus olhos, o levasse a pecar. Quebrou os seus votos de Nazireu para com Deus. E teve um fim tão trágico, tão envergonhado ali diante dos seus inimigos. Mas existe uma questão que eu gostaria de colocar para nós neste estudo, porque muitos fazem essa pergunta. Mas e Sansão? Ele suicidou? Ele perdeu a sua salvação? Quero dizer neste estudo que existe 2 linhas de estudo teológico. Uma linha que diz que não, que Sansão suicidou e como um suicida ele perdeu a salvação. E uma outra linha de estudo teológico que diz que não, que Sansão, o cabelo dele crescia no sentido de consertos para com Deus, que a humildade assentou em seu coração, e que ele orou a Deus, pedindo a Deus força. Isso quer dizer, o Espírito de Deus veio sobre Sansão para que ele tivesse força. E o que era para ele fazer em vida, ele faz em morte. Os estudos dessa linha de raciocínio, e que eu gosto dessa linha de raciocínio, diz que Sansão, ele deu a sua vida em prol de uma causa. Ele não tirou a sua vida, ele deu a sua vida em prol de uma causa. É claro que é controverso, é claro que muitos podem dizer que não, nós temos que respeitar a opinião das pessoas. Creio, que um dia nós teremos essa certeza, porque no céu nós vamos ver os apóstolos, nós vamos ver Moisés, Abraão e, quem sabe, nós vamos ver Sansão. Eu não sei dizer com certeza, nem teria essa arrogância de dizer com certeza que ele estaria salvo, como também não tenho arrogância de dizer que ele se suicidou e que perdeu a salvação. São linhas teológicas, pontos de vista que podem ser e que não podem ser. Eu gosto muito de analisar por este lado. Ele ficou numa situação de humilhação. Ele ficou numa situação onde ele teve consertos para com Deus.
E a intenção final dele foi uma intenção do início do chamado dele. Então, eu gosto dessa colocação de que Sansão, ele consertou com Deus e que ele se deu, ele doou a sua vida. Mas, como eu disse, é livre o pensamento de cada um. Mas o que é certo para nós é que o propósito de Deus para a vida de Sansão, o propósito de Deus para a nossa vida é sempre bom. Essa é a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Morrer cedo não é propósito de Deus. A não ser que Deus tenha algum propósito numa certa situação, mas a palavra de Deus nos garante que se formos obedientes ao Senhor, que se seguirmos as suas orientações, os seus mandamentos, nós teremos vida longa. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Então, fica para nós essa meditação, né? Aprendendo com os erros de Sansão, aprendendo que não vale a pena ceder à tentação, que vale a pena viver exatamente os propósitos de Deus para a nossa vida. E essa é o aprendizado que nós tiramos. Estar pertinho de Deus é segurança para as nossas vidas. Esse dia eu ouvi essa expressão na palavra, que Deus, com o seu amor, Ele nos protege. Por que sair do amor de Deus, dessa proteção de Deus? Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.